Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, em tuas mãos santas e sagradas, entregamos nossas vidas. Entregamos, Senhor, os motivos que aqui nos trouxeram, as dores físicas, as problemáticas familiares, os conflitos emocionais e psíquicos, mas acima de tudo, Senhor, acima de tudo, clamamos-te à luz da verdade, para nortear, Senhor, nossos caminhos, para nortear nossos pensamentos, para salvar nossa alma, salvar nosso espírito, dar-nos a compreensão do verdadeiro valor da vida, tanto na matéria, que é transitória e passageira, mas acima de tudo, quando retornarmos às muitas moradas da casa do Pai. Ajude-nos, Senhor, a obedecer os teus desígnios e aceitar as tuas verdades. E assim, resignados e obedientes, possamos compreender o porquê resignarmos. E obedientes, saber no coração que a obediência leva-nos a aproximar de Ti. Abençoe esta casa que nos acolhe. Iluminai, Senhor, este templo espírita, que tem como único propósito servir a Tua seara em rumo à regeneração de nós mesmos. Abençoai, Senhor, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a Tua luz e a Tua paz. Abençoai, Jesus Cristo, o lar, a família, os familiares, de todos que aqui se encontram, Senhor, e aqueles que não conseguiram, não puderam ou não quiseram vir, arrumando, Senhor, desculpas ou fugindo da responsabilidade da luz da verdade. Abençoe o Senhor. Sabemos que o momento chegará que não terão como mais fugir, porque aprisionado em si mesmo, resta só a busca das Tuas verdades para a salvação. Mas antes que isso aconteça, toque em seus corações, para que despertem, para que enxerguem, para que compreendam. Abençoe, Jesus Cristo, os trabalhadores desta casa. Somos aprendizes do Teu Evangelho, servos dos Teus servos, que possamos fazer a Tua vontade e espelhar a Tua imagem de amor e fé. Derramai, Senhor, Tuas bênçãos no alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento possa transformar também, Senhor, no precioso medicamento. Coroai de bênçãos, amado Cristo, todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse às nossas mãos. Desde o simples agricultor, desde aquele, Senhor, que pegou a terra bruta e a preparou, que semeou as sementes, que cuidou, que colheu, que transportou, Senhor. Ilumine-os, abençoe-os, que nunca há de faltar em suas vidas as bênçãos e o alimento espiritual. Amado Cristo, estenda Tuas mãos, Senhor, se for da Tua vontade, sobre este caderno de prece, e todos os nomes que aqui se encontram, com a Tua permissão, possam receber as energias santas e sagradas, a curar as feridas, a elevar, Senhor, a força da fé, e assim buscar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Cristo amado Jesus, nestas águas, estenda Tuas mãos. Permita que Teus espíritos, conhecedores da medicina da natureza, possam extrair das ervas medicamentosas os princípios que servem, Senhor, para transformar, curar, regenerar o corpo físico e espiritual, e assim sejam colocados nestas águas, de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão, possa transformar no mais precioso remédio e medicamento, e ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, sejam curados, sejam aliviados, sejam restaurados das energias físicas e espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que Tuas santas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, aonde há uma dor, aonde houver um gemido, lá esteja a Tua presença de amor e de vida eterna. Amado Jesus, iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos
diferentes e diversos do nosso. Cubra, Senhor, cada um com teu manto. Cubra com tua misericórdia a luz da verdade. E que possamos compreender que somos todos irmãos. E unir-nos na prática da caridade. E viver a fraternidade universal do amor. Como uma grande família espiritual. Abençoai, Jesus Cristo. Abençoai nosso país querido. Esta nação maravilhosa que é a pátria do Evangelho, que é o coração do mundo. Que aqui possa pulsar a tua verdade e dissipar toda e qualquer, Senhor, influência da maldade que queiram levar esse país querido para as trevas, Senhor, da falência humana. Iluminai, Senhor, toda a humanidade, pacificai os corações, não permitindo que as trevas transformem-se em guerras violentas. Irmãos, que possamos nos unir e caminhar em rumo à regeneração em paz. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz. Que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. Buscar o Evangelho. Viver o Evangelho. Exemplificar o Evangelho. Não há outro motivo para esta casa existir. Não tem outro propósito para esta casa existir. Nós sabemos que o mundo está passando. Quando falamos mundo, são as pessoas. Porque o mundo, desde que é mundo, ele está em transformação. Isso é da natureza. Tudo que é matéria se transforma. Nada morre, nada se perde, tudo se transforma. Teoria de Lavoisier, não é? Nós vemos todos os dias transformar. Alguns anos atrás, estava eu e um amigo, trabalhador da casa, nas margens do córrego ali, onde eu todos os dias vou orar, rezar, meditar. E nós olhamos para o outro lado, para a chácara do meu vizinho, que fica no fundo desta chácara, e estava toda desmatada, muito frágil da vegetação. E eu disse assim, em 5 anos, se não mexer, aliás, 10 anos, né, se não mexer em nada, essa chácara aí retorna à sua natureza primitiva. As árvores crescem, passou 5 anos, ela já retornou. Não mexeram mais. Os donos adoeceram, os caseiros saíram, cuida só lá da casa sede da casa de caseiro. Já regenerou. Voltou, a vegetação está grande. Aparecem bichos, macacos grandes. Esses dias vi um tamanduá-bandeira desse tamanho lá, com toda a sua beleza e toda a sua formosura. Aparecem, então, muitas, mas muitas espécies. Os passarinhos aumentaram. Várias espécies de animais. Aumentou o saruê, né? E assim, muitas espécies. Em 5 anos. Porque em 10 anos regenera-se tudo. Agora, por que estou dizendo isso? Porque precisa seguir o fluxo da obediência da natureza. A natureza física segue seu curso. Agora, nós que aqui estamos, todos nós temos uma fragilidade, uma problemática. Alguns têm algumas enfermidades mais complexas. Isso quer dizer, então, que está tendo uma aridez dentro de você. Está tendo ali alguma situação que você está perdendo algumas vidas orgânicas. Nosso organismo é como se formasse de blocos, de determinadas células, que coordena determinados órgãos, que produzem determinados hormônios, enzimas. E tudo isso é coordenado pela nossa mente, pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. O cérebro não coordena nada, preste atenção, o cérebro é uma máquina. O cérebro não sabe a hora que você está com fome, nem está com fome. O cérebro não sabe a hora que você fica com raiva. O quem sabe é seu espírito, sua mente.
O cérebro é uma máquina de percepções materiais e de decisões materiais. Eu vejo pessoas tomando decisões materiais em coisas espirituais, em coisas sentimentais. Todas as vezes que assim fazem, se dão um mal, porque decidem pela matéria. Decidem pela matéria. E encontra uma multidão de apoio na face da terra. Possivelmente você tem amigos, família. Nunca ninguém é sozinho, né? Se for sozinho é por escolha. E se fecha no casulo. Então, se você disser para aquelas pessoas do seu convívio, fala assim, olha, numa tarde eu vou a um centro espírita e vou ficar sentado lá aproximadamente 1 hora e escutando uma mensagem de Jesus, vou tomar um passe, uma sopa e depois eu venho embora. Vamos comigo? Porque isso, é muito melhor nós ir para o Flamboyant, sentar lá naquelas mesas lá do lazer, lá, né, da conveniência lá, tomar um café gostoso, né? Apesar que não é tão gostoso não, só caro. Né? A última vez que eu fui lá, o café era R$4, hoje dá mais de 20. Você vê o tanto de tempo que faz, né? Quase morri quando eu paguei R$4 no café. Né? Chega quase infartei. Falei, menino, café dá infarto? Não, é o preço dá. Né? Compreende isso? Então a pessoa vai, e seu cérebro vai pegar e vai começar a formular o desejo de estar nesses lugares. E assim, muitas vezes, a pessoa cede. Sempre ela vai arrumar uma desculpa, uma justificativa, porque nós sabemos que o saco da desculpa nunca esvazia, assim como o saco da ganância nunca enche. São os dois sacos que a maioria da humanidade carrega. É o saco da ganância e o saco da desculpa. O saco da ganância nunca fica atochado, nunca fica cheio. Sempre ele está vazio. A pessoa tem R$1.000, está vazio. Tem 10 mil, está vazio. Tem 1 milhão, está vazio. Tem 10 milhões, está vazio. 100 milhões, está vazio. Ele nunca enche. E o saco da desculpa também nunca esvazia. Sempre a pessoa tem uma desculpa pronta para justificar as suas escolhas materiais. Então quero que cada uma dá este alerta, porque nós estamos vivendo num mundo de imediatismos e buscando sempre as questões da matéria e deixando aquilo que é eterno para o amanhã, para o depois de amanhã. E as religiões estão abraçadas neste processo de entendimento, vivenciando estas verdades materiais, momentâneas. Compreende? Domingo passado, nós estávamos ali, depois do lanche, do café, e nós tínhamos a reunião às 6 horas da manhã, e nós estávamos tratando, vocês todos que veem, põem o nome aqui, aqueles que estão com o caderno de ficha, eu levanto às 4h30, né, para esperar os trabalhadores, e iniciamos 5h30, nós começamos o trabalho, através da mentalização, da meditação e oração. E 6 horas, eu brinco, nós agarramos no chifre do boi. É onde nós vamos atender e socorrer todos os aspectos espirituais e físicos que existem na vida de vocês, que estão com o nome no caderno de prece, ou que fizeram as fichas de tratamento. E estávamos ali. Eram as 8h30, 9 horas da manhã, nós já estávamos tomando café. Chegou um dirigente de outra casa espírita, e nós ficamos conversando por mais ou menos 1 hora, e ele me contando as formas que está nas casas espíritas, como está na casa que ele conduz. Olha, me perdoe, é lamentável, porque o espiritismo está começando a se materializar por escolhas de médiuns, de dirigentes, de trabalhadores. Não tem como. Isso se acentuou na pandemia. Fecha o centro, não toque na mão, não faça trabalhos coletivos. E nós, por decisão minha, nós não fizemos nada disso. Ele me perguntou, você é federado? Eu falei, não sou e nem você. Porque se eu federar, eu vou ter que obedecer à federação. E eu obedeço a Jesus Cristo, não obedeço à Federação Espírita. O governo mandou fechar as casas espíritas, fechar os templos religiosos, e ainda ameaçado de 5 mil de multas e de prisão. Eu falei, os trabalhadores, se vocês tiverem medo, pode ir embora, não vou dar falta, não vou cortar ninguém do trabalho, do tratamento, de nada. Mas eu vou ficar aqui, vou ficar com as portas abertas. Se der multa, se eu tiver dinheiro eu pago, se eu não tiver eu não pago. Se me prender, vai prender. Um servo de Cristo, pronto, obedeço a ele.
Você já imaginou um hospital fechar? Quando aumenta os pacientes, aumenta a doença, aumenta a enfermidade. Nós temos aqui um postinho de saúde aqui, né, um UPA ali. Aí aumenta, dá uma crise de virose em todo mundo. 100 pessoas vão para lá, 200, 300. Aí vai fechar as portas. Você me desculpa porque tem gente demais precisando. Vamos fechar as portas. E é perigoso os trabalhadores da área de saúde contaminarem. Vocês vão embora para casa de vocês e geme lá sozinho. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. O caminho de Cristo enfrenta todas as adversidades. E se aquele que não se modificar, a sua natureza não vai se regenerar. Não, você não pode fazer escolhas. O homem fez escolhas e desmatou a chácara inteira. O homem afastou, a natureza voltou à vida. Entendeu aí? Então afasta-se das pessoas, dos homens, das coisas que estão ocasionando a você a morte orgânica. Está entendendo isso? Compreende isso? Afasta e regenera suas atitudes. A jovenzinha aí, está espirrando. Aqui, ó, pega água aqui, por favor. Se você não afastar, você não está regenerando. Se você não afastar das coisas, das pessoas, de você mesmo, afasta de você. O eu ego, afasta do eu ego. Aproxima do eu espiritual. Não arrume desculpa. Não queira negociar com Jesus Cristo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai definhando-se fisicamente, assim como a grande vegetação ali definhou-se. Árvores frondosas já não existiam mais, vegetação, rasteiras, médio porte, frutas, não tinham mais. E há pouco tempo agora, no começo, alguns meses atrás, eu enchi uma sacola de goiaba silvestre, que nasceu até pé de goiaba lá, do outro lado do córrego, cheio de goiaba, onde passarinhos, bichos se alimentam, e até o bicho homem foi eu, né? Compreende isso? A vida está dentro de você pulsando. Mas se o seu cérebro físico escolher as coisas físicas, ela vai morrer. A vida física vai morrendo. Porque nós é que matamos a nós mesmos, na grande parte das vezes, por não administrarmos sabiamente as nossas emoções. O homem ávido da vida destrói a sua própria vida. Compreende isso? O homem morre de medo de morrer e trabalha mais para a morte do que para a vida. Entende isso? Existe um princípio no universo que rege todo o universo, todos os globos e todos os elementos. Esse princípio chama-se caridade. Tudo no universo é interligado. Nós precisamos de todos e todos precisam de nós. A caridade é a lei universal do universo. Nós já fomos elementos unicelulares. Os corpos orgânicos eram unicelulares, só tinham uma célula. Ele sofria muito no fundo dos oceanos. E ele viu que era triste ser unicelular. E ele buscou outra célula. E a partir daí nasceu a vida orgânica no planeta Terra. Onde todos os bichos, animais e homens se formaram através deste encontro de fraternidade e de caridade. Por que as células começam a morrer dentro de nós? Porque elas vão se isolando do contexto total. Pela morte do pensamento negativo, egoísta, materializado. Compreende isso? Se a caridade é um princípio do universo, nós necessitamos iniciá-la para sentir a regeneração em nós e voltar à vida orgânica, a pulsar, assim como a natureza, quando o homem larga de pôr a sua mão nela, ela retorna à vida. Deixe a natureza de Deus trabalhar em suas células, em seu pensamento, em seu sentimento, em sua vida. Mas para que Deus trabalhe dentro de você, tem um princípio. Necessita de um princípio básico. Chama princípio ativo, né? Vamos falar, um princípio ativo. Que princípio ativo é esse? Porque senão Deus não adentra dentro da tua alma, dentro do teu espírito. Você tem que aprender a perdoar. A perdoar. Compreende isso?
Sem perdão, não há como Deus trabalhar nas entranhas de sua alma. Amai os vossos inimigos, pagai o mal com o bem. O Antigo Testamento falava-se olho por olho, dente por dente. Há 3.200 anos atrás, era um costume para defender a materialidade em um mundo ainda primitivo. A bestialidade, a animalidade regia as relações. Era a força bruta. Então, olha, é a lei de Italião. Bateu, apanhou. Só que veio Jesus Cristo e nos deu a lei do amor, da eternidade, da fraternidade do amor. Agora, a maldade em nossos corações leva-nos a adoecer, leva-nos a ser contaminado por substâncias negativas e pesadas que vão se alimentando de nossas células vivas, saudáveis. E aí é onde aparecem os tumores. Não existe nada no universo que não tenha energia. Tudo tem energia. Então, quando você pensa, é um cisto, é um quisto, é um tumor, é uma erupção, é um câncer, é uma energia negativa. Para erradicar esse mal, precisa de uma energia positiva. E se não produzir energia positiva através do amor, através do perdão, da tolerância, a energia de Deus não penetra em nossos corpos. Você sabia que nesse instante, passa aproximadamente 700 a 800 trilhões de partículas no seu corpo por centímetro quadrado e por segundo? Por segundo e por centímetro quadrado passa aproximadamente 700 trilhões de partículas. Sabe como elas chamam? Você sabe o nome delas? Neutrinos. Essas partículas são emanação de Deus. Olha, numa borracha dessa passa aproximadamente mais de 1,4 quatrilhões de energias por segundo. Passa que atravessa ela. Não tem nada que barra essas partículas. Elas foram descobertas em 1930, 35, que não sabia ainda qual que era a questão dessas partículas. Porque, como o nome já diz, elas são neutras. Só que tem um detalhe espiritual que eu vou contar a você. Através do seu pensamento, do seu sentimento com vontade firme, essas partículas passam a trabalhar na sua vida orgânica como elementos, fatores positivos ou negativos. Porque nós é que damos a condição do fator energético que ela vai adquirir. É o planeta Terra, é a pulsação da sua casa, da sua energia no lar. A hora que você adentra num ambiente, você fala assim, nossa, esse ambiente é pesado, estou arrepiando, passando mal, estou ruim, vontade de vomitar, me deu dor de barriga, vou ter que correr para o banheiro. Não tem nada ali. Matéria, tem? Nada. Você olha, mas está tudo bom, está tudo limpinho, pessoas até bonitinhas. Não, mas essas partículas se transformaram em elemento de energias vivas condensadas na negatividade. Você chega num ambiente e fala, nossa, a hora que cheguei aqui, eu melhorei, comecei a curar. É a mesma energia que trabalha-se no magnetismo animal, do passe, da cura. Esses são elementos de Deus, emanação de Deus. Então, quando nós emitimos pensamentos negativos, nós começamos a fazer uma somatória dessas energias negativas e materializando-as em nós. E quando temos pensamento positivo, principalmente de caridade, principalmente de perdão, de tolerância, de resignação, nós ampliamos os fatores energéticos. Cada dia que passa, você está mais saudável, você está desmaterializando-se. A matéria vai envelhecer porque é o fluxo normal da matéria. O corpo vai envelhecer porque o corpo é de matéria orgânica. Ele tem prazo de validade. Só que o espírito vai criando, então, em si, uma transmutação energética para o positivo e vai ganhando a leveza espiritual, desmaterializando, ele vai ficando diáfano e vai virando luz. Por isso que quando chega um espírito de luz, ele irradia luz em nós. Por isso quando Jesus Cristo apareceu para Saulo na entrada de Damasco, ele ficou cego por 3 dias, de tanta luz que Cristo irradiou. Por quê? Porque Cristo tinha despido das coisas da matéria. É onde nós encontramos a paz e a felicidade. A paz e a felicidade.
a saúde integral, a saúde espiritual. E ele diz assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Então eu chamo você tem uma mágoa no coração, você tem uma raiva, as suas memórias emocionais repetem acontecimentos do passado negativos, você está adoecendo a cada dia, a cada momento. E a medicina não consegue acompanhar esses fenômenos psíquicos e espirituais. Quando fala-se de doenças venéreas, quando fala-se de cistos, quistos, tumores, quando fala-se de bactérias estomacais, H. pylori ou aquelas raras aí que ainda não conseguiram encontrar um nome para elas, isso são concentração de energia psíquica negativa, perversa, não detectada pelas aparelhagens humanas ainda, algumas outras já conseguem, mas que elas vão começando a fazer um estrago muito grande no corpo humano, porque aí entra em limitação alguns órgãos. Entra em limitação e vai debilitando, né? Alguns órgãos físicos. É como uma cárie que entra no dente. Aí é um bichinho. Você não vê, mas ele começa a entrar, ele vai continuando a entrar. Chega uma hora que o dente dói, que você quase fica doido. Então, assim são esses processos energéticos negativos. Eles vão limitando um núcleo de células, de elementos orgânicos, porque transforma-se a energia negativa em materialidade negativa e atrai, então, os mesmos fluxos de energias negativas do mundo dos espíritos. E esses têm cheiro, tem odor, tem cor. Quem tem vidência consegue detectar e ver. Eu tenho a mediunidade olfativa. Eu sinto cheiro de espírito, eu sinto cheiro de pensamento ruim, negativo. Eu sinto cheiro de câncer. Eu sentia cheiro do Covid. A pessoa chegava perto de mim e falava: essa pessoa está com Covid. A pessoa: não, eu não estou sentindo nada não. No outro dia a pessoa tá lá, já está tomando remédio, já estava acamada. Por quê? Porque essas energias são energias negativas materializando-se. Compreende isso? E o princípio de tudo é o amor. Porque quem não perdoa, ele está aprisionado ao egoísmo e ao orgulho. De achar que está superior ao perdão. O outro não merece seu perdão. Mas eu vou te dar uma pergunta, vou te dar uma pergunta para você perguntar para você. O outro não merece o seu perdão, mas você merece a doença? Por causa do outro que não merece o seu perdão? Responde isso para você, para mim não. Merece? Responde para você aí dentro do seu coração. Uma pessoa te faz um mal, ela não merece o seu perdão. Você que determina, né? Ah, ela não merece o meu perdão. Essa pessoa é egoísta, essa pessoa é falsa, essa pessoa é ingrata, ela não merece o meu perdão. Tá, ela não merece. Mas você merece ficar doente por causa dela? Você merece atravessar um punhal envenenado no seu coração por causa dela? Você merece a sua vida ser limitada por causa daquela pessoa que não merece o seu perdão? Compreende isso? Você vai destruir sua vida, porque o ódio, a raiva, a mágoa destrói a vida. Nós perdemos minutos preciosos, horas preciosas por dia, e perdemos saúde preciosa por causa de lembranças amargas, por causa de ódio, de raiva, de desprezo. A pessoa merece isso? E você merece sofrer por causa dela? Olha, eu tenho uma determinação em mim, ninguém merece a minha saúde, a minha vida, ninguém merece a minha paz. Eu dou a saúde para as pessoas através do passe, do tratamento espiritual. É rodeado de gente que fica doido para pôr a mão em mim em determinados lugares, não é, Daninha? E mais outros por aí. A hora que a pessoa encosta na mão em mim, não é porque é meu, não, é porque é espiritual. A dor de cabeça passa, aquela energia fraca diminui, o estômago ruim melhora, as batedeiras do coração melhoram. Por quê? Porque acontece, não estou comparando, não é vaidade, eu estou só explicando. Eu sou vaidoso, mas isso aí não é meu. Se a espiritualidade me tirar, eu fico no chão. É como aquela mulher que chegou perto de Jesus Cristo, encostou nas vestes dele e o sangramento parou. E ele perguntou: quem tocou em mim? Os apóstolos lá. Ninguém, todo mundo, né? Está todo mundo tocando. Ele falou: não, de mim saiu virtude. Sabe o que é sair virtude? Sair energia positiva. Energia que melhora, que cura, que transforma. Compreende isso?
Isso só sai de quem tem um coração liberto, porque quem está chagado não recompõe as suas forças. Eu lembro de uma vez que Divaldo Ferreira Franco chegou num país africano, queria ministrar uma palestra, um seminário, e ele ficou no hotel 3 dias. E lá dizia ele que tinha um negão assim, do pai 2 metros de altura. Mas o negão era muito nervoso, bravo, agressivo. Muito agressivo. E ele, sem educação, no primeiro impacto ele falou assim, esse negão deve ser de outra lide religiosa, e eu sou espírita. E o espírita, ele, muitas vezes, ele adquire inimigos fortuitos para onde ele vai, porque as pessoas têm raiva do espírita. Por quê? Porque o espírita vive a verdade. As pessoas têm raiva da verdade. As pessoas, a grande parte, não tem raiva de um traficante. Algumas até admiram, igual o nosso presidente da República admira traficante, né? Até falou que eles são vítimas, né? O traficante é vítima do usuário. Pelo amor de Deus, que vergonha, né? Ter um presidente que fala uma coisa dessa. Né? O traficante é vítima do usuário. Presta atenção nessa frase. Então, Divaldo Ferreira Franco, né, pensando, no primeiro impacto, ele deve ser de outra lide evangélica, outra lide religiosa, me perdoe. Tem raiva do espírito. Mas ele foi reparando, viu, falou, não, tem alguma coisa errada nesse negão. Eu estou falando negão porque ele repetia essa frase, tá? Eu chamo ela de neguinha porque é carinhoso, viu? Eu chamo ela todo dia, né? Ela trabalhadora do recanto, eu chamo ela de neguinha. É carinhoso. Assim como eu chamo algum de meu filho, minha Rosa, chamo o filho dela de meu amor, é assim. E hoje você tem que explicar, porque vai que, né? Outro vai pegar e aí vai principalmente passa nas redes sociais, vai entrar a Sociedade de Proteção dos Descendentes Aptos, processar o seu Geraldo, que eu estou chamando a trabalhadora da casa de neguinha. Tá entendendo isso aí? Tá, essa é as inversões de valor de verdade. Quando eu era menino, eu adorava que me chamasse de nego. Apesar que eu era meio neguinho também, né? Andava só no sol. E adorava que alguém passava a mão na minha cabeça e fazia assim. Hoje, se você passar a mão na cabeça do menino, ele fala, você está estragando meu cabelo, tira a mão. Você está estragando meu penteado. Por quê? Está aprisionado no egoísmo e no orgulho, está aqui no Evangelho. E aí, Divaldo Ferreira Franco, olhando para aquele homem, naqueles 3 dias, ele chegava no café da manhã, do almoço, da janta, depois da janta, quando chegava para descansar, né? E aquele homem, trabalhador, era lá o gerente do hotel, né? E aí, no 3º dia, ele preparava-se para ir embora, ele viu que o homem tinha um câncer muito profundo e que vivia uma vida muito infeliz, por problemas familiares e muita raiva e ódio no coração. E aí ele invocou os espíritos de nosso Senhor Jesus Cristo e na despedida pediu para o negão, falou assim, eu posso te dar um abraço? E o negão olhou para ele com a cara meio assustada, pensando, esse coroa é gay, né? Aí o negão falou, pode. Ele abraçou o negão e segurou. E naquele seguro chama-se a doação de ectoplasma, de fluido vital. E ele segurou o negão e foi doando esse fluido vital, esse magnetismo animal que o nosso corpo humano tem. Todos têm, uns mais, outros menos. Quem quiser saber o princípio, vai lá em Mesmer. Há 100 anos atrás, Mesmer já estudava isso. Não é o medicamento que cura, é o magnetismo. O medicamento ajuda a voltar esse magnetismo em suas células. Então, quando você toma um medicamento, não é o medicamento que está te curando, é seu corpo que está te curando. Porque ele vai lá nos núcleos das células e retira os princípios ativos da energia necessária para aquela enfermidade. E aí, Divaldo transferiu para ele e foi sentindo transferir para ele a dor, porque do organismo são do Divaldo, as forças foi para o organismo doente e do organismo doente do negão lá foi para ele. E ele foi embora passando mal. Aí o negão falou, mas você sabe que eu sou doente, você não pode fazer isso, abraçar comigo assim. Porque aquele negão, ele era trabalhador de uma seita espiritualista na África, ele tinha mediunidade. Divaldo falou assim, eu posso, porque em 3 dias em mim some. Sofre 3 dias. Você está entendendo o que é magnetismo positivo? Então, quando encosta numa pessoa que tem magnetismo, a pessoa fica mais limitada, mas logo passa. Agora, quando você tem raiva de uma pessoa, aquela raiva não passa. Aquela energia negativa não passa. Ela vai ocasionando dor, doença, tumores, cânceres, enfermidades, que vai limitando a saúde física. Aquela que doa com amor, com positividade,
é reposto sua força através dos fluidos de Deus. Entende isso? Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou um amigo. Aí entra na questão da intelectualidade. Olha o tanto de informação que vocês estão recebendo ou relembrando nessa tarde de hoje. Isso tudo é ciência e espiritualidade. Então Jesus falou, ame seu inimigo. Para quê? Para que você não adoeça. Faça a caridade para os outros. Para quê? Para que você abasteça de energia positiva. Agora vem a parte extraordinária. Você ama seu inimigo, mas não precisa aproximar dele. Não tenha relação com seu inimigo como você tem com seus amigos. Entende aí? Mas não traga ele no seu coração, porque se você trazer ele no seu coração com raiva e ódio, nas memórias emocionais, você vai se enfermar. Olha só, ele continua. A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naqueles que sabemos que nos quer mal. Nós não podemos confiar naqueles que querem o mal para nós. Então aí chega a hora de você compreender intelectualmente que tem que ter umas distâncias de proteção. Isso chama distanciamento amoroso. Tanto para você quanto para aqueles que te querem o mal. Isso não importa o título que ele ocupa na sua vida. Não importa o título. Ah, é pai, é mãe, é filho, é amigo, é namorado, é marido, é ex-marido. A nossa lei hoje usa muito isso, não é? As mulheres estão nadando braçadas sobre esse aspecto. Distanciamento protetivo. Ah, meu marido, aquele, dormiu com o homem, beijou na boca, agora os dois estão com raiva um do outro. Olha só a insanidade. Aí tem que ter uma medida protetiva. Aí vai no juiz, abre um processo. Está lá, você não pode aproximar 100 metros. 100 metros. Para que isso? Você que tem que oferecer para o outro quilômetro de distância. Se a pessoa te quer o mal, oferece para ela distanciamentos infinitos de distância. Mas não tenha raiva dela, não odeia ela. Porque se odiar, você está entrelaçado a ela, aprisionado a ela. Porque ela está a 1000 quilômetros distante, mas ela está só fisicamente, porque ela está dentro do seu coração e dentro do seu pensamento, fazendo muito mais mal se estivesse ali ao seu lado. É isso que Jesus está nos dizendo. O princípio da sua salvação, da nossa salvação, é o amor. Agora, amar os inimigos não quer dizer trazer ele para dentro de sua casa mental, para dentro do seu coração, para dentro da sua casa, da sua família, do seu lar. Cria medidas protetivas a você e aos outros de você. Preste atenção nessa frase. Cria medidas protetivas para você e os outros de você, porque muitas vezes somos nós que agredimos as pessoas. Nós é que fazemos mal a elas. Você já viu quando determinada pessoa chega em você, ela começa a tirar o pior de você? E tem pessoas que chegam perto de você que te extraem o melhor de você, então aproxima dentro dessas pessoas que extraem o melhor de você. As outras, oferece a eles a medida protetiva de você. Cria-se círculos imaginários de proteção. Entende? Ah, tem um encontro familiar. Ah, aquela pessoa, ela não gosta de mim, eu não gosto dela, é agressiva, eu estou com dificuldade, se eu aproximar ela vai me maltratar, eu não vou aguentar, eu vou responder. Então você, olha, desculpa, hoje eu não posso ir, mas amanhã eu vou te cumprimentar. Pronto, você vai um dia antes, um dia depois, acabou. Mas você não criou ali um conflito. É isso que Jesus Cristo está nos dizendo. Compreende isso? A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naqueles que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Você quer uma coisa que destrói? É você não confiar na outra pessoa. E a outra pessoa não confiar em você, e você destrói qualquer tipo de aproximação. Se há uma desconfiança, acabou ali a situação de união entre aquelas pessoas. Porque a desconfiança tira o seu sono, acaba com a sua saúde, faz criar pensamentos e ilusões na mente. Está compreendendo isso? Se não confia, dá um distanciamento. Não atraia para perto de ti. Isso serve para aqueles que têm relacionamentos aí em conflitos. Relacionamentos de desconfiança. Destrói a vida, o casal é destruído pela desconfiança. A desconfiança gera a falta de respeito, as acusações, as ofensas, as manipulações, as mentiras. Compreende isso?
Você quer se salvar? Quer regenerar? Quer encontrar o princípio do equilíbrio? Então inicie através das verdades da caridade e do amor dentro de ti. Mas o amor não quer dizer entrelaçar de mão dadas com o seu inimigo que está com a faca na mão. Muitas pessoas ainda não estão prontas para receber o teu amor. E muitas vezes você não está pronto para receber o amor de outras pessoas. Como eu vejo isso na minha vida diária? Tem pessoas que não estão prontas para receber o carinho, o amor que eu dou. Compreende isso? Porque vive ainda no conflito, vive ainda na auto-martírio, na auto-punição, na autodestruição. Não querem. E querem destruir os outros com ataques, ofensas, veladas, materiais. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Isso é real, é químico. Nós não falamos que a energia positiva produz uma substância química positiva, que a energia negativa produz substâncias deletérias, negativas, pesadas, odores fétidos. Entende isso? A pessoa que tem raiva e mágoa no coração, ela exala uma energia, um odor muito negativo. Se ela está exalando aquilo, então imagina o que está acontecendo com as células interiores dela. Vou te dar um exemplo simples. Quando você tem uma energia negativa, mentaliza que você está, positiva, perdão. Quando você está tendo uma energia positiva, aquele amor, aquele carinho no coração, aquele altruísmo, pensa assim, poxa, eu estou exalando perfume igual flor. Aí você vê um beija-flor vindo, as borboletas de asas coloridas, as abelhinhas, né? Não é isso que busca as flores? Não são essas espécies de vida que busca as flores, o perfume das flores? E a flor dedica a esses seres o quê? O néctar, o mel. Você sabe que o mel é o único alimento imperecível, ele não tem prazo de validade e ele não perde. Algumas pessoas podem dizer, aí mas o mel é açucar, é o mel de perto de cidade. É o mel que a abelha sugou, foi açúcar. Mel não tem prazo de validade, é indeterminado, ele não perde, não muda. Na minha casa mesmo eu tenho um vidrinho de mel de abelha de jataí desse tamanho assim, que já tem 18 anos. Está lá do meu jeitinho. Tem 18 anos. É puro, jataí puro. Não é esse que vende 1 litro de mel de jataí, não. Aí, que é feito de cana-de-açúcar, né? Mel é puro, é isso que exala do perfume das flores, é isso que exala das pessoas, é eterno, não tem prazo de validade. Então, quando você sente aquele amor, carinho, aquele altruísmo, aqueles pensamentos positivos, você está exalando este mel eterno, está exalando este perfume, você está exalando a vida. Agora você vai para o outro lado, vamos lá para o lado de canhoto, o lado esquerdo. A hora que você tem pensamento raiva, negativo, ódio, que seu estômago dói, que seu baço incha, que dá o peso na nuca, dor na coluna, dor no corpo, você começa a exalar energias negativas. Imagina um animal em putrefação. Um animal em putrefação, aonde dá vida aos micróbios, às larvas, aonde os urubus vêm se alimentar. Aonde a carniça é levada por dezenas e dezenas de metros ao redor. Está aí. A escolha sempre é nossa, porque é nós que estamos gerindo o pensamento positivo ou negativo. Ah, mas a pessoa me passou raiva. Olha, raiva é abstrata, não existe. Você pega a raiva, isso aqui é uma borrachinha de raiva. Não existe. Ela não existe. Nós é que determinamos. Raiva é um sentimento negativo. É uma agressão ao meu egoísmo, ao meu orgulho. E aí eu materializo, então, aquilo que não existia para uma emoção que vai determinar cor e cheiro e situação. Entendeu aí? Raiva é a antimatéria. Que nas suas intensidades transforma em câncer, leucemia, tumores, fogo selvagem, vai indo aí, ó. Lepra. Compreendeu aí? Então é o animal em putrefação visitado por urubus e por animais que alimentam de carniças. Não atrai nada bom. Então quando você pensar numa pessoa que você está com raiva, pensa assim, poxa, estou alimentando a carniça vibracional em mim. Vai te ajudar muito a transformar. Fala assim, essa pessoa merece eu virar carniça? É? Merece? Não, merece não. Eu quero ser altruísta, bonito, quero ser jardim, quero ser o mel, quero ser flor. Então você, Deus, abençoa essa pessoa, tira esse ódio do meu coração.
Esse sentimento resulta de uma lei física. Olha aí. A da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los dos amigos. Esse ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Nós não podemos dar o mesmo lugar do nosso coração para quem odeia-nos, quem persegue-nos, maltrata-nos, àqueles que nós amamos, que nós sentimos bem, que faz o bem. Só não pede para que a gente não tenha raiva nem ódio de ninguém. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma maneira, da mesma palavra, para expressar diversas formas de sentimento, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar o seu significado. Nós temos que ter razão, intelectualidade, para compreender as diferenças de atos e atitudes diante das pessoas e dos meios que nós convivemos. Compreende isso? Uma das formas bacana que nós poderíamos materializar esse ensinamento é compreender assim: você transforma as pessoas, dá um significado de animal para elas. Tem pessoas que são borboletas. Você fica doido que ela senta na sua pele, né? Ela é carinhosa, ela é leve, ela é linda de se ver. Tem pessoas que são beija-flores. Elas vêm na sua vida, te visita, traz um carinho, uma leveza, mas suga seu mel. Tem pessoas que são igual porco-espinho. Você já viu porco-espinho? Não viu? Vai lá no YouTube, no Google, vai lá. Abraça um porco-espinho. Qualquer contrariedade do porco-espinho, os espinhos dele são desse tamanho. E ao penetrar em outra pessoa, desprende dele. Desprende do porco-espinho e fica penetrado no outro ser que o tocou. E aquele espinho dói, machuca e inflama, porque carrega toxinas. Compreende isso? Então tem pessoas que não pode abraçar. Tem pessoas que não podem abraçar. Quando eu estava no início do aprendizado, que eu estou até hoje, mas eu estava no aprendizado, hoje eu só estou no meio do aprendizado, né? Pretensão minha. Eu conversei com um rapaz, ele vivia, manipulava magnetismo inferior. E nós estávamos conversando alegremente e tal, e quando nós fomos despedir, ele pegou na minha mão e fez assim, eu fiquei com dor no braço 3 dias. Eu falei, mas não acredito que aquele cara ficou com raiva com brincadeiras que nós estávamos fazendo, eu estava contando piada, ele também, e ele ficou com raiva. Só que a hora que ele foi pegar na minha mão, ele invocou a energia negativa e descarregou, e eu estava ali desprovido de qualquer proteção, porque eu estava desarmado espiritualmente. Eu falei, rapaz, eu tenho que prestar mais atenção sobre isso. Mas meu braço doía que eu não conseguia apertar, abrir maçaneta. E aí quando eu lembrei, falei, rapaz, mas foi aquele negócio. E aí fui, aí a hora que eu rezei, falei, Deus abençoe ele, ele não sabe o que está fazendo. A dor subiu, subiu. Foi como se eu tirasse com a mão, assim, jogasse fora. Mas até então, antes de eu não saber, ela ia diluir-se com o tempo, né? Não sei por quanto tempo, mas se eu ficasse com raiva dele, ela não diluiria, ela se concentraria. Então tem pessoas que não podem nem apertar a mão. E aí, amigo, tudo bem? Beleza? Com muito mais Deus abençoe você. De longe. Então isso chama-se qualidade mental intelectual de proteção. Tem pessoas que é igual cobra. Você já encostou numa cascavel? Já? Não, né? Senão você não estava aqui. É? Você não pode encostar numa cobra venenosa, porque se você encostar nela, o que ela faz? Ela vira e te morde. Ela é uma cobra venenosa. Tem pessoas que é papagaio. Você não pode contar a sua vida para ela. Se você contar a sua vida para ela, ela fala, o Geraldo falou isso, Geraldo daqui, Geraldo daqui, Geraldo falou isso, Geraldo falou. Aí você sabe, não. Então eu vou te contar, Geraldo falou, Geraldo falou, Geraldo falou. Você está entendendo? Ela espalha tudo. E ela aumenta. Ela aumenta. Então você tem que entender quem é. Quem é que você está rodeado, né? Do mundo selvagem. Né? Então aprenda a fazer a detecção. Isso não é pejorativo, não é
diminuir as pessoas, tem pessoas que são como anjos, que te visitam, mas você tem que saber a sua proteção. Tem pessoas que são hienas. Você vira as costas, ela te morde. E ela te morde exatamente aonde aquilo te imobiliza. Você já viu como a hiena faz? Ela fica ao redor. Você vira as costas, ela bem assim, ó, aonde você é o nervo da sua locomoção, e você já não anda mais. Você fica ali entrevado. Tem pessoas que na sua frente está rindo, mas se você virar as costas, meu amigo, ela vai lá onde abocanha, espiritualmente dizendo, lá onde te trava a sua vida. Não é? Compreende isso? Nós espíritas, principalmente quem é dirigente espírita, passa por isso demais. Pessoas abraçam, falam assim, vai lá na casa lá, é macumbeiro. Esse é macumbeiro. Não é? Certa feita tinha uma mulher que falou que tinha ódio demais de mim. Eu nunca tinha visto ela. Porque falaram para ela que o filho dela tinha levado um tiro, porque eu tinha feito uma macumba para o filho dela levar um tiro. E ela veio cá pedir perdão para mim, porque ela estava morrendo de tanta raiva de mim. E eu sem saber que ela estava com raiva de mim. Nem a conhecia. Eu falei, mas como é que isso funciona mesmo? Não, mas falaram que você é macumbeira, e aí a mulher dele, a ex-mulher dele, foi na sua casa, e você fez uma macumba para ele e levou o tiro. Eu falei, como é que seu filho fazia o quê? Ah, não, ele é só traficante. Ah, então a macumba foi eu. Quem deu o tiro nele? Foi a polícia. Ah, então o macumbeiro sou eu. Ele é santo. Ah, traficante, o santinho traficante. Se for pelo Lula lá, ele é santo, né? Vítima da polícia. Aí, entrou em confronto com a polícia mais experiente deu um tiro nele. E ele ficou, limitado. E ela guardou por um ano essa raiva de mim. E eu falei, olha que lindo. Então tem pessoas que são assim. Tem a raiva de você fortuita. Mas nós precisamos encontrar o sentido do princípio do amor, da caridade, da fraternidade. Isso não te contamina, apesar que te envolve. É igual a carniça. Se você for lá abraçar na carniça, como que você vai sair? Fedendo. E alguns dias aquele odor estará em tuas narinas e teu corpo. Mas se você passar longe da carniça, você só vai sentir o mau cheiro, mas não vai ser contaminado. Então, se nós, compreende? É isso que Jesus está nos pedindo, pagar o mal com o bem. Não se envolva, aproxime, faça círculos na sua vida de proteção a você e às pessoas de você, se você ainda está no campo negativo. Mas uma das coisas eu te digo, perdoe. Perdoe. Vou te ensinar um exercício simples para encerrar. Se você tem mágoa, raiva, ódio de qualquer pessoa, seus pais, sua família, seus irmãos, do namorado, da namorada, da mulher, não importa quem, antes de dormir, deitar, senta na tua cama, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá no capítulo 5, é extraordinário, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, vai no capítulo 12, amai os vossos inimigos, que é esse capítulo, vai lá no final da coletânea de prece, leia, abre aleatória e leia, se você não tem o Evangelho, é só nos falar que nós te doamos um. Senta na cama, leia um trechinho do Evangelho, e reze, conversa com Deus assim, ó, do jeito que você quiser, mas é mais ou menos assim. Jesus, permita que nesta noite, quando dormir, meu corpo descanse, que meu espírito possa ir encontrar com o espírito de fulano de tal, fala o nome no seu coração, na sua mente, a fulana de tal, e nesse encontro, Senhor, eu peço perdão a ele, eu peço perdão a ela, e eu perdoo todo o mal que foi feito. Reza o Pai Nosso e deita, e dorme. Toda noite, até o dia que você esquecer de rezar. O dia que você esqueceu de rezar, acabou, não tem mais nada no seu coração que te magoou. Possivelmente você vai encontrar com essa pessoa, possivelmente você vai, de alguma forma, se não for material, você vai encontrar nos sonhos com essa pessoa. Nos primeiros etapas você vai sonhar com um lobo te perseguindo, cobra te roendo, urso te matando, elefante pisando na sua cabeça, porque é o animal que você plasmou no seu inconsciente daquela pessoa. Você vai sentir apunhalada, facada, tiro, mas isso, com o passar dos dias da oração, isso vai sumir. E você vai sonhar encontrar com essa pessoa. E você, a partir daquele dia, você está desligado daquelas coisas ruins. Você está liberto. Você está pronto para regenerar a sua vida, a sua saúde. Assim como a mata que está aqui em frente à nossa chácara. Amém? Amém.
Vamos fechar os olhos? Entra para dentro do seu coração agora. Entra lá. O que tem lá? Tem flor? Tem alguns elementos em putrefação, através de mágoa, raiva, ódio, falta de perdão? Seja sincero com você mesmo. O que tem lá dentro? Tem pedra? A indiferença? Tem gelo? O frio do amor? Tem o fogo que queima as suas entranhas? Ou tem a paz da fraternidade em nosso Senhor Jesus Cristo? Se não tem a paz de Cristo, abre seu coração agora. E que nosso Senhor Jesus Cristo lá vai adentrar. Basta você dizer, meu Deus, tira essa mágoa, raiva de mim. Eu sozinho não dou conta, Senhor, porque eu ainda tenho egoísmo e orgulho. Mas eu quero, Senhor, amar. Eu quero perdoar, Senhor. Me ajude. Se as suas palavras forem sinceras, saírem de dentro da sua vontade pessoal, acredite, isso já aconteceu. Jesus está em você. E ele inicia-se a regeneração da sua vida. Inicia-se a floração do jardim perfumado, que transformará a tua existência em amor e bondade na vida dos outros. Obrigado, Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu, feriu o seu coração. Não se sinta ofendido. Nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe e retorne ao lar. Muito obrigado pela presença de todos.